boa noite aí a vocês. É um prazer, né, estar aqui de novo, né, reunido aqui. A gente já considera vocês uma família, né, espiritual nossa. A gente caminha junto nesse busca de conhecimento. Deus fala conosco todas as quartas, amém? Você crê que Deus fala conosco todas as quartas aqui? Eu creio que Deus tem falado conosco, né? Tem sido misericordioso conosco. Amém? Então nós vamos Amém. prosseguir. Hoje nós vamos andar. Semana passada nós ficamos num versículo praticamente. Foi muito bom. Mas tem dia que a gente para num versículo, tem dia que a gente caminha. Eu creio que hoje é dia da gente caminhar, né? Nós percebemos que existe, pelo menos é a minha ideia, né? Não sei a ideia do Espírito Santo. Vamos ver. Então nós entendemos que há um Deus, né? Que nos leva para onde Ele quer. Amém? E tem uma personalidade. Deus tem um modus operandi, ele tem uma forma de agir que às vezes nós não entendemos, porque às vezes nós estamos num lugar muito difícil, de dificuldade, mas mesmo assim, ele está conosco naquele lugar, né? O Salmo 91 fala: estarei convosco na angústia. Então, mesmo no deserto, na angústia, Deus está conosco. E Ele nos leva nesse lugar de aprendizado. Nós aprendemos isso semana passada. E aprendemos que também existe um opositor, que usa todas as armas para nos desanimar, para tirar a gente da verdade, para fazer com que a gente não acredite. E ele usa até mesmo a verdade, a palavra, as coisas boas, para distorcer e usar para o mal, né? Até o alimento, então, ele usa para nos enganar. E no meio dessas duas forças espirituais, né, que agem nesse mundo nosso aqui, agem sobre nós, tem a minha, a sua decisão, a minha, a sua vontade, amém? Nós seguimos aquele que nós escolhemos seguir. Nós acreditamos naquele que nós escolhemos acreditar, amém? E o que eu tenho a dizer a vocês é que o versículo 11 do capítulo 4 diz que então, depois que Jesus rejeita as propostas do mal, rejeita as facilidades que o mal oferece para ele, todos os pratos que o mal traz para ele, pratos ali que ele estava até necessitado, né, fisicamente falando. Depois que ele rejeita aquilo e confirma sua confiança em Deus, Deus manda que os anjos o sirvam. Amém? Deus manda o socorro e Deus então completa a vida de Jesus e não nada falta para Jesus. Isso então é a nossa verdade, verdade para mim e para a sua vida também. Vale a pena nós continuarmos crendo e seguindo o nome de Jesus, apesar de às vezes parecer que nós estamos no deserto. Amém, irmãos? Concluímos então esse ensinamento que Deus nos deu semana passada. Vamos seguindo então. Versículo 12 em diante, do capítulo 4. Vamos lá. Então, aqui está dizendo que, ouvindo Jesus que João, né, João Batista, fora preso, retirou-se para a Galiléia. Então, Jesus estava na Judéia até esse tempo, né? Agiu ali, ele operou ali na Judéia, ele começou seu ministério ali. Quando Jesus foi preso, Jesus, então, ele passa as suas atividades mais na Galiléia. Amém? Ele passa a morar, vamos dizer assim, na Galiléia. Morava em Cafarnaum, né? Galiléia, né? E aqui Mateus ele diz que isso daqui é para completar mais uma profecia. Lembra que Mateus está falando para pessoas que criam nas profecias, né? Então ele está dizendo aqui que lá em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, já havia uma profecia, né? Que da terra de Zebulon, de Naphtali, caminho do mar, do Jordão, estou lendo o versículo 15. Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região de sombras da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, Mateus está dizendo que era a profecia que Jesus, então, iria ali para fazer ali, resplandecer a sua luz ali na Galiléia. Amém? E o versículo 17 eu queria chamar a atenção de vocês. Jesus começa a reproduzir o que a gente falou, né? A pregação que João Batista já tinha, né? Diz assim o versículo:
daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Você vê que o Espírito Santo dirigiu João Batista. Não creio que João Batista sabia exatamente o contexto de tudo aquilo que ele estava pregando, mas o Espírito Santo levou ele a fazer aquilo, a dizer aquelas palavras. Amém? Às vezes Deus nos dirige a algumas atitudes, nós não entendemos completamente o contexto dessa atitude no momento, ok? Nós não entendemos tudo. Nós temos que nos conformar que a nossa compreensão das coisas espirituais ela é pequena, né? E está debaixo de um contexto muito maior que a vontade suprema de Deus. Então Deus, na sua misericórdia ali, ele traz, como havia profetizado, um precursor do ministério de Jesus, que era João Batista, já introduzindo a grande mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? É engraçado que no meu subconsciente, não sei no seu, mas quando eu lembro dessa frase, de pequeno, de tanto ouvir na igreja, das pessoas, eu lembro assim: arrependei-vos, porque o fim está próximo, ou está próximo o fim. Você não lembra uma frase assim? Na minha mente eu lembro assim: o fim está próximo. Mas a Bíblia não está dizendo o fim, a Bíblia está dizendo assim: está próximo o reino dos céus. Né? Você vê que a gente tem que olhar a Bíblia novamente e ver, né? Porque fica coisas na nossa mente que de repente não é exatamente aquilo. E o que é o reino dos céus em relação ao fim? O reino dos céus é o fim para aqueles que perecem, mas é o início para aqueles que se salvam. Amém? Então arrependei-vos, porque está para começar um novo ciclo na eternidade daquele que crê. Amém? E o fim para aqueles que não creem. O fim da esperança para aqueles que não creem. Amém? Então, para mim e para você, irmãos, não vai ter fim. Eu creio assim. Amém? Daqui vai ter um momento muito melhor do que esse que nós estamos passando, que vai ser morar com Jesus no céu. Amém? Glória a Deus. Feliz em ver o Dilson aí novamente conosco. Bem-vindo aí, Dilson, a nossa humilde Obrigado, live obrigado, aqui. Patrick. Obrigado, até que enfim, né? Já já descansou bastante, né? Uau, não sei ainda, viu? Vou te falar. Tem dias que não é um descanso, é uma coisa diferente que não dá para explicar ainda, né? Sim. Mas mais alguns dias a gente volta ao normal. Amém. Amém, Mas Dilson. foi um prazer te conhecer também. Foi bem rapidinho, né? Eu estava Você, meio, você nem me conheceu, né, na verdade, naquele dia. eu estava, eu estava totalmente desligado. Depois de 2 segundos, 3 segundos, oh meu Deus, eu não vi. Mas foi muito bom te conhecer, muito bom mesmo. Mas amém. Próxima vez vai ser numa ocasião mais Ah, propícia sim, é. e a gente. Eu fui para lá também, a Eliana me pediu para pegar lá o negócio e apareceu a oportunidade, eu não tinha marcado nada, né? Porque eu tô a 200 quilômetros de lá, né? Quase 200 quilômetros. E aí Exatamente, é. naquele dia apareceu a oportunidade, eu fui correndo, aí que ela me disse lá que você estava indo lá, e é coisa de Deus, né? Mas eu entendo o seu momento, tá? Conta com a nossa oração, nós estamos aqui juntos aí, né? Eu quero aproveitar esse momento também para agradecer não só você, mas o grupo por ter orado por mim. Eu não tive ainda a oportunidade de compartilhar, né, o que passou e como eu senti, mas eu deixo para a próxima reunião, para não interromper essa. Mas eu quero falar que as orações valeram muito para mim. Valeram Amém. muito mesmo. Eu senti totalmente a presença do Espírito Santo, porque sem ele eu não estaria em pé. Eu estava muito focado no que estava acontecendo e realmente não era nada assim de para que eu focasse em outra coisa. E Deus me preparou de uma maneira incrível, eu sei disso. E depois eu comento aí na próxima reunião para vocês. Então, muito obrigado a todos pela oração, pelo carinho também. Acho que valeu muito, muito mesmo. Amém. Amém. Amém, Dilson. Então vamos sempre orando um pelos outros aí, né?
como família que nós somos, né? Amém. Glória a Deus. Verdade. Obrigado. Amém. Então, isso daí, gente. Então, nós temos aqui Jesus, então, começa a reproduzir, não, né? Ele começa a divulgar o recado de Deus. Esse recado de Deus, ele continua ainda no nosso tempo. Essa frase, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ainda é uma verdade, né? O tempo de Deus, né, cronológico, o tempo de Deus não é o tempo cronológico nosso, né? Então, essa proximidade da volta de Cristo, ela já faz parte de uma expectativa desde essa época. Assim que Jesus voltou, assim que Jesus ascendeu ao céu, né? Assim que Jesus foi levado ao céu ali depois, né, daquela ressurreição, e ele já disse que ele voltaria em breve. E essa expectativa ela começou ali a permear o coração dos cristãos, daqueles que criam, e até hoje ela acontece. É verdade que o inimigo, aquele que manipula a verdade ou que tenta nos distrair da verdade, para muitos ele tem dito assim, né? Poxa, mas faz tanto tempo, né? Você ainda espera Jesus, né? Ele falou que voltaria logo, não voltou, né? Não vai vir mais não. E muitos já estão duvidando, né? Dessa promessa de Jesus, dessa iminência da volta de Jesus. Mas nós, os que estamos atentos, né? Que estamos pedindo a ação do Espírito Santo no nosso espírito, nós sentimos, né? Espiritualmente que cada dia nós estamos mais perto dessa data, né? Jesus está próximo de voltar, as coisas estão acontecendo cada vez, né, mais rapidamente. Então nós sabemos que o reino dos céus está próximo, amém? Está mais próximo daqueles que estão já desfrutando do reino dos céus, né? Porque nós já estamos, de uma certa forma, desfrutando, né, do reino de Deus, né? Nós temos, a igreja ela passou por essa evolução teológica de entendimento, que nós estamos já desfrutando do reino dos céus, desde a volta de Jesus, né? Então, Jesus, ele mesmo produz uma frase que é assim, é chegado a vós o reino dos céus. Ele diz assim, agora que eu estou aqui entre vocês, o reino dos céus é chegado. Amém? Então, nós estamos vivendo, aqueles que estão espiritualmente ligados a Cristo, eles desfrutam de condições não só materiais, mas também espirituais, armas espirituais, cuidados espirituais. Então, Deus cuida daquele que está próximo de Jesus, já nesse tempo presente. Amém? Até, como o Dilson disse, com consolo. Deus, através do seu Espírito Santo, ele é descrito como consolador, ele até nos consola de momentos que nós poderíamos perder essa capacidade de crermos, né? Por causa do escândalo, das notícias ruins, das coisas que se sucedem, mas aquele que está em Cristo, ele desfruta do reino de Deus até na sua alma, né? A nossa alma já está guardada pelo Espírito Santo e nós estamos já desfrutando do cuidado, do carinho de Deus. Então, na tempestade, muitas vezes o nosso coração está calmo, porque nós temos ouvido e temos desfrutado do reino dos céus dentro do nosso espírito. Amém? Então, nessa dimensão sobrenatural, não escatológica, né? Não no final dos tempos, mas sobre o nosso espírito, nós já temos o reino dos céus, porque o Espírito Santo já habita no nosso espírito. Amém? Jesus disse, eu vou e vou enviar vocês o Consolador. Amém? Ele está hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós não podemos, irmãos, deixar de entender isso. Amém? Quando o inimigo vier sobre a nossa vida com aquela opressão, com aquela tristeza, com aquelas notícias ruins e quiser trazer desespero ao nosso coração, nós temos que saber que nós temos esperança em Cristo. O Espírito Santo, ele nos consola e ele nos impede de sermos destruídos pela misericórdia de Deus, que está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. Amém? Então, Jesus aqui então começa a dizer que o reino de céus estava próximo. Não estava ainda o Espírito Santo disponível para as pessoas. Amém? Quando acontece isso na Bíblia? Você sabe o marco da descida do Espírito Santo na palavra?
tem um dia específico, né? Vocês devem lembrar que quando Jesus, assim que Jesus morreu, ele diz assim: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Então, no livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia descreve a descida do Espírito Santo, né? A inauguração do Espírito Santo ali como manifestação ali, vamos dizer, coletiva, né? E ele abrange então todas aquelas pessoas começam a falar em línguas estranhas, né, em línguas estrangeiras, e começam ali, sobre a inspiração do Espírito Santo, a manifestar ali um poder sobrenatural. Ali marca então a descida do Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito Santo, né, ele está acessível a mim e a você. Amém, irmãos? Você percebe então que o reino de Deus chegou nesse sentido já. Amém? Isso faz parte do reino de Deus. Então o reino de Deus já está entre nós, né? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Qualquer momento vocês me interrompam aí, se a cronologia, as coisas que eu estou falando, se trouxer alguma dificuldade de entendimento. Amém? Eu creio que nós temos... não é difícil de entender o que nós falamos até agora. Amém. Então, no versículo 18, vamos lá. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes sobre o mar, porque eram pescadores. E lhes disse: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E passando diante, viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam ao barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, os seguiram. Amém, irmãos? Então Jesus aqui, a Bíblia está contando os primeiros dois apóstolos aqui, né, discípulos que Jesus... ali ele incorpora ao seu ministério. Jesus então começa a recrutar aqueles mais próximos, amém? Pessoas que ele ia ensinar especialmente, ele ia revelar a sua doutrina, ele ia revelar a vontade do Pai, ele ia ensinar sobre o poder, sobre o momento, sobre o que Deus queria da humanidade, o Evangelho, né, as boas novas, ia dar para essas pessoas. E ele chama ali então, né, os dois primeiros apóstolos, né, Simão, chamado Pedro. Você vai ler lá, se você pegar João, capítulo 1, do versículo 35 ao 51, você vai ver uma dinâmica diferente aqui, né? Aqui nós estamos vendo que Jesus chamou e eles seguiram a Jesus. Ali em João capítulo 1, 35, você vai ver que eles estavam interessados em descobrir o Messias. Amém? Havia então como é que eu diria? Uma junção de interesses, né? Havia procura e havia resposta. Uns estavam procurando e Jesus estava querendo dar resposta para quem estava procurando. Amém? Então, essa dinâmica a gente não encontra aqui em Mateus, mas a gente vai ver lá em João, que na verdade eles estavam ali procurando, e eles dizem: encontramos o Messias, etc. E também aqui diz Simão, chamado Pedro. Na verdade, você vai ver lá também que Jesus fala: tu és Cefas, né? Simão será chamado Cefas, né? Que Cefas é Pedro, né? Então, Jesus então troca, Jesus que dá esse nome de Pedro a Pedro. Então, Pedro não era chamado Pedro, ele era chamado Simão, né? Então, Jesus, a partir de agora você vai ser Cefas, ou seja, vai ser Pedro, né? Cefas no hebraico, Pedro ali no grego, né? Então, o que quer dizer pedra, né? Jesus estava ali mudando o nome dele por causa da personalidade dele, né? E da personalidade que Jesus queria impor a ele, do caminho que Jesus tinha para ele. Amém? Sabe que às vezes, quando o Espírito Santo, Jesus entra na nossa vida,
ele muda um pouco ele muda um pouco a nossa personalidade. Amém? Se não mudou a sua, então você deve entender que ele quer mudar a sua personalidade, de alguma forma. Ah, mas a minha personalidade é maravilhosa. Eu também achava que a minha era, mas precisava de ajustes, né? A gente sempre precisa de ajustes, né? Às vezes a gente é um pouco nervoso, às vezes a gente é um pouco impaciente, e cada um de nós tem uns ajustes. Quando Jesus entra na vida da gente, é como ele muda, né? Paulo chamava Saulo, né? Depois ele se converte, ele muda para Paulo. Amém? É sutil, né, essa questão, mas para eles, na Bíblia, aqui nos nomes originais, tem muito significado. Então, Abraão era Abrão, né? Vira Abraão, né? Então, assim, porque Jesus ele dá ele te dá um caminho, vamos dizer, ele te dá uma razão para viver. Amém? E tem a ver com o teu nome espiritual, vamos dizer assim, né? Então você muda alguma coisa quando você encontra Jesus, amém? Jesus ele pega esses dois e você vai ver na caminhada ali de 3 anos e pouco, com esses 12 que ele tira, ele vai mudando ali, ele vai ensinando e aquelas pessoas vão sendo impactadas, né? E nós vemos, especialmente em Pedro, né? Que aqui parece o primeiro, né? A ser chamado. Pedro é o que mais chama a atenção da gente, né? Por causa lá dele ter negado a Jesus, né? A gente percebe claramente que Pedro estava numa evolução, né? E quando ele pensava que estava pronto, ele não estava, né? Aí quando ele percebeu que ele não estava pronto, aí ele estava pronto, né? Paulo tem uma frase parecida com essa. Paulo fala: quando eu estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Mas quando eu estou humilde, né? Quando eu penso que eu sou fraco, que eu sou carente de Deus, que eu tenho necessidade de Deus, aí eu estou forte, porque aí Deus vem e me completa. Amém? Basicamente isso. Então esse nome tem a ver com isso. Deus então, Jesus encontra esses primeiros discípulos, né? E uma frase que me chamou a atenção, não aqui, mas eu queria falar com vocês lá em João, depois vocês leem, tá? A Marta vai anotar aí, né? João capítulo 1, 35 a 51, fala mais ou menos sobre essa mesma passagem, só que João tem uma abordagem bem diferente, né? E quando lá você lê lá em João, Jesus pergunta assim: o que buscais? Para eles. Amém? Aqui nós não vemos Jesus perguntando, mas você percebe que Jesus ele não dá nada para as pessoas que as pessoas não buscam, né? Jesus não vai entrar na sua vida e dizer assim: olha, eu vou te dar sabedoria, eu vou me aproximar de você e vou ficar íntimo de você. Se você não buscar intimidade com Jesus, você jamais vai ficar íntimo de Jesus, né? Porque algumas pessoas querem intimidade, outras pessoas querem se esconder. Eu vou na igreja, eu vou sentar lá no banquinho último, para ninguém me ver, né? Eu vou lá, oro, peço perdão, fico bem com Deus. Aí acaba a reunião, eu saio de fininho, né? Ninguém me vê, ninguém me viu. Saio à francesa, né? Como dizem, e fica tudo bem. Você não procurou uma comunhão, você não pediu oração, não orou por ninguém, amém? Então, como é que você vai ficar ali, né? Mais íntimo das pessoas? Não fica, né? Como é que você tem uma utilidade ali naquele corpo de pessoas, naquela irmandade? Mais difícil, né? Mas se você procura ali, diz: olha, tudo bem, eu estou chegando aqui, né? Eu sou estranho, sou novo, mas eu estou aqui, se vocês precisarem de mim, etc. Pá. Então, o que acontece? Você se dispõe, né? Quando então nós nos dispusemos a ter passos espirituais, Jesus responde. Então Jesus ele chega para esses discípulos: o que buscais? Amém? E eles estavam buscando o Messias, eles estavam buscando o Salvador. Aí eles pedem para andar com Jesus, eles falam: então me sigam. Amém? Ao passo que aqui Mateus ele usa em 2 versículos aqui uma palavra de prontidão. Ele quer mostrar outra coisa. No versículo 20 ele diz assim: imediatamente o seguiram. E no versículo 22, sobre os outros,
os outros, o Tiago, né, e João, Tiago e João, ele diz o seguinte, no mesmo instante o seguiram, imediatamente e no mesmo instante. Ele está falando uma outra faceta daqueles que seguem a Jesus, amém? Eles seguem sem pestanejar, eles seguem, eles sabem o que querem, amém? Então Jesus fala, vem, eles imediatamente foram. Foi assim? Foi assim também. Mas foi também naquele contexto de João. Amém? Você vê que cada pessoa, cada autor aqui dos evangelhos vai procurar mostrar um olhar que ele percebe daquilo. Amém? E todos eles se juntam no conhecimento e nós entendemos melhor o contexto de tudo. Mas as duas formas de descrever aquele momento eram verdadeiras, amém? Eles estavam prontos e ao mesmo tempo eles interagiam com Jesus. Jesus também mostra coisas ali, né, para eles e eles começam a se interessar pelas coisas. Em João, Jesus ele tem um diálogo com seus discípulos ali, esses que estavam chegando, e ele promete abrir a visão espirituais. Eles falam aqui, né? Deixa eu até ler essa parte aqui, que é interessante. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. João capítulo 1, só para chamar a atenção de uma coisa aqui com vocês. Assim, ele fala aqui para Natanael, né? O Natanael que estava ali com o Filipe chama Natanael, e o Natanael fica impressionado porque Jesus ele revela que ele tinha visto o Natanael ali profeticamente, vamos dizer assim, né? Aí Natanael fica assim, né? Senhor, tu és o Filho de Deus, né? Aí Jesus responde para ele, só porque eu falei que eu vi você debaixo da figueira, né? Crês em mim só por causa disso? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, versículo 51 de João 1, tá? João capítulo 1, versículo 51, tô lendo agora. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus ali, ele está dizendo, olha, você viu aqui um aspecto sobrenatural, porque eu não estando lá, o Espírito Santo tinha revelado a Jesus, né? Ele viu ali espiritualmente, né? Natanael ali, né? Debaixo da figueira, e Natanael ficou impressionado com aquela, vamos dizer, visão de Jesus. Jesus disse, vocês vão ver os céus abertos, amém? Então Jesus promete coisas espirituais para eles. Jesus fala, vocês vão entender sobre as coisas espirituais. Se vocês andarem comigo, vocês vão ver as coisas espirituais como elas realmente são. Amém? É interessante a gente perceber que muita gente ainda hoje busca Jesus por outros motivos, né? Você vê que Jesus procura pessoas que estão interessadas em saber, primeiro ali, né, no início, o que buscais? Jesus pergunta. Aí eles falam do Messias, eles falam do Salvador, eles estavam procurando coisas essenciais. Por isso Jesus fala, então me sigam. Se eles tivessem dito assim, Jesus, nós queremos um milagre. Aquele milagre lá que o nosso líder religioso aqui fala que se a gente der 10, vai virar 100. Jesus não se interessaria por esses discípulos. Amém? Estariam procurando as coisas erradas. Hoje, irmãos, nós temos uma grande parcela da igreja procurando coisas erradas em Jesus. Jesus ele vai para esse discípulo e diz, vocês vão ver os céus abertos. As coisas espirituais vocês vão entender. Amém? Então Jesus ele separa as pessoas que estavam interessadas nas coisas espirituais. Se você, por acaso, é claro que nas dificuldades do mundo nós temos necessidade, nós precisamos, né, de sobrevivência material, de dinheiro, de bens, de coisas, e às vezes você vai com uma expectativa assim a Deus. Então o que nós precisamos? Corrigir muitas vezes a nossa motivação em relação a Jesus. Amém? Jesus é muito mais do que um resultado para essa vida. Jesus ele nos promete as coisas espirituais.
Porque esse mundo para Jesus é um mundo passageiro. Amém? Não tem tanto valor quanto tem na nossa mente, na nossa percepção. Quanto mais nós damos valor a essa percepção desse mundo presente, nós deixamos de dar valor ao mundo futuro, né? A Bíblia fala assim, né? Jesus vai dizer, onde está seu coração, está o seu tesouro, né? Nós vamos ler daqui a pouco isso. Nós precisamos entender que nós precisamos colocar o nosso coração nas coisas certas para a gente conhecer a Jesus. Amém? Senão, nós vamos sempre conhecer o Jesus da religião, o Jesus do resultado, o Jesus daquele que recebe, fica contente, aquele que não recebe, fica triste, né? Aquele que vai para o deserto e fica de biquinho com Jesus, né? Vai poder, Jesus me mandou para o deserto, eu estou na dificuldade. Nós acabamos de ver que Deus foi o primeiro a mandar Jesus para o deserto como exemplo, né? Então, irmãos, Jesus diz assim: vocês vão ver os céus abertos. Amém? Essa é a promessa de Jesus. Agora, é claro, você quer uma Ferrari, você quer uma coisa. Bom, Jesus pode te dar, mas não é essa busca que nós estamos tendo aqui. Amém? Nós estamos tendo busca, nós queremos ver o céu, a nossa morada. Eu estou interessado na minha casa futura, minha casa espiritual. Lá, se eu fosse, né? Eu tenho um pastor que eu gosto bastante, que ele fala, né? Eu estou interessado eu sou interesseiro, porque a Bíblia fala que lá tem ruas de ouro, né? Tem coisa. Então eu sou interesseiro, eu estou interessado nos bens que tem lá no céu para mim. E é uma verdade, amém? Mas para ele focar a mente dele lá, irmãos, ele tem que a expectativa dele aqui tem que diminuir, amém? A expectativa aqui no mundo tem que diminuir. Porque Deus fala, ou você segue a um senhor ou segue a outro senhor. Não dá para seguir a Deus e a Mamon. Sabe quem é Mamon na Bíblia? É o Deus do dinheiro, né? Amém, irmãos? Então, às vezes, o nosso coração está dividido. Jesus não pega ninguém dividido aqui. Jesus pega um monte de maluco, cada um com uma personalidade diferente. Mas todos eles estão buscando a verdade. Todos eles estão querendo conhecer a Jesus. Até Pedro, que era doidinho, né? Estava ali, né? Nervoso, mas Pedro tinha um coração sincero. Lembra, né? A gente sempre fala, né? Como é que é? Salmo 51, 17? Não, Provérbios 51, 17? Nem lembro. A um coração contrito e sincero, o Senhor não rejeitará. Né? A um coração contrito e sincero. Então Deus procura essa sinceridade. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero amar a Deus. Eu não quero o que Ele pode me dar. Eu quero conhecer a Deus e amar ao meu Senhor. Amém? Então, essa é a visão que Jesus teve para ir atrás das pessoas. E Jesus, então, escolhe 12. Dentre a humanidade, Jesus pega 12. 12 pessoas diferentes. Uma diferente da outra. Né? Porque ele queria mostrar que ele pode mudar as personalidades e trabalhar com vários tipos de pessoas. Mas todas elas tinham um interesse sincero. Jesus vai encontrar você de qualquer jeito que você seja. Não importa a tua personalidade. Mas você precisa querer a coisa certa. Amém? Então, tem discípulos lá na Bíblia que começam a seguir Paulo, né? Por exemplo, o mágico lá, esqueci o nome dele agora. Ele era ali uma pessoa que enganava os outros ali com magia, tudo, né? E aí quando ele vê o poder de Paulo, ele fala, eu quero esse poder, com esse poder eu vou fazer a festa. A Paulo tira, ele fala, sua motivação é totalmente errada, né? Você não está seguindo o evangelho, né? Paulo, Pedro, né? Me lembro. Depois eu trago para vocês, ó, certinho. Hoje minha mente está meio cansada. Eu não lembro de todas as referências, mas essa é a história, né? É a moral da história que eu quero falar para vocês. O contexto, né? O conteúdo que a gente precisa atingir. Amém? Então era isso. Agora no versículo 23 ao 25. Vamos ler do 23 ao 25. Acho que a gente vai conseguir terminar hoje esse coisa. Lembrando que hoje é 10h30 para mim, né? É isso? 10h30, né? Que termina. Tá, mudou o horário aqui, eu tenho que ficar atento. Vamos lá.
23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Aqui então Jesus começa efetivamente, né, aquela parte que a gente gosta, pujante do ministério de Jesus, né, quando ele começa ali a sair, curar e pregar. E eu quero destacar então características de Jesus, amém? Do que ele fazia. A Bíblia diz que ele ensinava nas sinagogas, amém? Então nós temos que entender que Jesus ele tinha objetivos claros, né? Ele tinha atitudes claras, ensinava nas sinagogas. Então, onde é importante você entender isso. Sabe por que ele começou pelas sinagogas? Porque, teoricamente, nas sinagogas se buscam a Deus. Amém? Estão interessados por Deus. Então, ele vai ali, ele parte do povo judeu, que entendia Deus dentro da sinagoga, que era a igreja deles, né? Vamos dizer assim. E Jesus, então, começa a atividade dentro das sinagogas. Amém? Mas nós lemos aqui no contexto, nós vamos ler aqui já o Sermão do Monte, que é chamado Sermão do Monte, porque Jesus fez a partir de onde? A partir do monte, né? Então Jesus não só ensinava nas sinagogas, mas Jesus então ele foi aonde tinha gente interessada. Então a multidão começou a seguir, a multidão já não cabia mais nas sinagogas. Amém? Então o contexto às vezes da mente nossa é pequeno, né? A gente entende assim, Deus vai agir nesse contexto aqui, né? Então eu vou estar aqui, né, de repente com o meu terno, né? Lembra lá da cura de Naamã? Naamã falou, eu imaginei que o profeta ia pôr a mão na minha enfermidade, ia olhar para o céu, ia falar uma palavra tal e eu ia ser curado. Aí de repente o profeta nem olha para a cara dele e fala, vai lá e se banha 7 vezes no Rio Jordão, né? Frustra a expectativa dele. Então, às vezes nós pensamos que Jesus está aqui, né, na nossa sinagoga, quer seja na nossa igreja, quer seja no nosso jeito de pensar, mas Jesus, então, ele abrange aonde tem ali um coração faminto, uma necessidade, Jesus vai. Então, Jesus, além da sinagoga, ele expande, amém? Ele expande, aonde tem um coração sedento, Jesus vai. Então, eu vejo aqui onde Jesus opera, onde Jesus age, amém? Jesus age onde tem um coração sedento, onde tem alguém procurando pelo caminho. Ele pergunta, mais uma vez, lembrando, ele pergunta para os seus discípulos primeiros, o que buscais? Amém? Então isso é importante para Jesus. Segundo, pregava o evangelho do reino. O que Jesus pregava? Olha que parece primeiro grau, né? Eu vou ler uma frase. Jesus pregava o evangelho do reino. Aí eu pergunto para vocês, o que Jesus pregava? É fácil, né? Amém, irmãos? Mas é difícil. É fácil para a nossa cognição básica, mas o inimigo consegue confundir isso. Porque o evangelho do reino já não é mais o evangelho do reino para muita gente, né? O que é o evangelho do reino hoje? Está confuso, porque o inimigo ele tem colocado impurezas no evangelho do reino, nas pessoas que deveriam pregar o evangelho do reino, e nós já não pregamos às vezes mais o evangelho do reino, né? O que o inimigo faz com a palavra? O inimigo usa a própria palavra, né, que é a verdade, e ele usa com o próprio Jesus. Olha a audácia do inimigo. Usa com o próprio Jesus de forma a distorcer o entendimento de Jesus. Ele achava que ele dizia assim, olha, então se joga daqui, porque está escrito que os anjos vão cuidar, que não vai acontecer nada. Veja bem, né? Jesus é prudente, Jesus sabe o espírito da coisa, Jesus conhece o evangelho do reino. É diferente. Jesus disse assim, não, eu não tenho necessidade de ir contra a Deus, né?
qual a palavra que ele usa? Tentar. Oi? Atentar a Deus, tipo, Tentar, provar a né? Deus. Exato, tentar, exatamente essa palavra que tinha me fugido. Eu não tenho necessidade de tentar Deus, né? E não há objetivo nisso. Todas as coisas de Deus, do Senhor, todas as coisas boas, a verdade, ela tem objetivo, né? A Bíblia fala de objetivo. A Bíblia fala, por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma verdade espiritual, né? O Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. É uma verdade espiritual. Amém? Esse é o evangelho do reino, né? Todo aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. É uma verdade espiritual. Se você vir com o coração contrito e sincero diante de Deus, então o Senhor vai te acolher. Não tem, irmãos, como o Senhor dizer não, porque está escrito, é uma verdade espiritual. Então esse é o evangelho do reino. Jesus então começou a pregar verdades. Então as pessoas, né, começaram a entender que aquilo funcionava, era uma lei sobrenatural. Que quando aquele evangelho ele era colocado em prática, o mundo se movia, a ponto que Jesus dizia assim: se você tiver fé nesse evangelho do reino, na palavra, como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte para sair do lugar que ele está, se jogar no mar, ele vai. Por quê? Porque é o evangelho do reino, né? É claro que não tinha propósito nisso. Jesus nunca pediu para o monte se jogar no mar, porque não tinha propósito. Amém? Mas ele estava dizendo sobre o poder do evangelho do reino. Então Jesus começa a dizer coisas, a mostrar que aqueles que confiavam na palavra, né, conforme o entendimento que Jesus trouxe, o bom entendimento, porque Jesus veio fazer o quê? Ele fala: eu não vim cancelar a palavra, eu não vim anular a palavra, mas eu vim cumprir. Então, quando Jesus cumpre a palavra, as coisas então que eram teóricas começam a virar prática. Então, aquela cura sobrenatural que a gente via, que as pessoas que ouviam falar, elas começaram a ver em loco. Amém? Então, hoje, você tem uma doença e você crê, e Deus te põe no coração que Ele vai te curar, e você crê naquilo, Deus te cura. Amém? Porque esse é o evangelho do reino. Então... Oi? Amém? A Bela aqui. Ah, tá. Então, assim, o evangelho do reino, então Jesus pregava o evangelho do reino. Então, ele pregava onde? Aonde tinha um coração faminto, onde tinha gente querendo, né? E ele pregava o quê? O evangelho do reino. Amém, irmãos? Então, qual que é o nosso desafio hoje? Para mim e para você nesse tempo presente? Observar, ter o Espírito Santo para nos dizer o que é o evangelho do reino. Amém? Para nós não entrarmos em outros evangelhos, porque o evangelho do reino é simples e funciona. O evangelho do reino é a pura verdade, é o sobrenatural de Deus. Então Jesus começa a pregar aquilo. Para quem que Jesus faz? A terceira pergunta aqui, a terceira coisa que eu vejo aqui é para quem, né? Jesus, então a Bíblia diz que ele curava os demoniados. Eu quero ler um contexto aqui de como, quais os enfermos, endemoniados, doentes que ele curava. Tá escrito aqui na minha Bíblia. Versículo 23, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. 24, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Quem eles curou? Né? Exercício de português de novo, né? Quem ele curou? Os que trouxeram. Amém? Eu vou lembrar outro versículo. Todo aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Quem Jesus cura? Para quem Jesus serve? Para quem busca? Para quem vai ao encontro de Jesus. Amém? A Bíblia diz que havia uma grande, só dar um último exemplo. A Bíblia diz que havia uma grande multidão cercando Jesus e um monte de gente ali, e de repente sai uma mulher
no meio de todo mundo, tomando ali cotovelada, e ela vai e ela recebe uma bênção de Deus ao tocar Jesus. Por quê? Porque ela queria, porque ela veio até Jesus. Amém? Pode falar, Marta. Então, isso aí está no Salmo 51, 17, o coração contrido, né? Isso, é Sim, Salmo, eu né? nunca lançou. Salmo 51, 17. 51, Eu já marquei 17. aqui, Isso, é. Eu confundo com Provérbios. mas é Salmo, é. Amém. Então, irmãos, quem que Jesus curou? Aqueles que foram trazidos a Jesus. Amém? Quando Jesus vai curar o cego de Jericó, deixa eu ver se eu anotei aqui. Quando Jesus vai curar o cego de Jericó, ele pergunta assim para o cego: o que queres que eu te faça? Está em Mateus 20, 32, esse versículo. O que quereis? Em Mateus está escrito assim: o que quereis que eu te faça, que eu vos faça, né? Jesus pergunta: o que vocês querem de mim? Amém? Eles falam que nós vejamos, né? Está em Marcos 10, 51, 52 também, né? Ali já com outra ênfase. Jesus pergunta, Jesus está ali dizendo: o que quereis que eu vos faça? Sabe, irmãos, nós precisamos estar prontos a responder isso, né? A gente às vezes está tão desnorteado espiritualmente que a gente vai a Jesus, mas a gente não sabe o que a gente quer. Senhor, eu tenho o meu imposto de casa, eu tenho o meu imposto do carro, eu tenho, né? Você não sabe o que quer, mas o que você quer de Jesus, né? O que é mais importante? Então, conhecer a Jesus, né? A Bíblia fala conhecer e continuar conhecendo a Jesus, né? É um segredo, né? Às vezes, você percebe que tem uma enfermidade. Os cegos sabiam que estavam cegos, né? A gente poderia colocar isso, né, numa visão até espiritualizada, né? Às vezes nós temos uma dificuldade, né? Alguma coisa que a gente não consegue ver, alguma coisa que a gente tem problema, alguma coisa que a gente não consegue andar. Às vezes a gente não consegue andar numa área da nossa vida. Nós precisamos a Jesus falar: Senhor, né? Por que que as coisas não andam para mim nessa área? Né? Por que que as coisas não acontecem? Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Eu não sei. Eu tento fazer tudo de melhor, mas as coisas parecem que não vão nessa área para mim, né? E você então colocar para Deus. Os cegos ali sabiam exatamente que eles não enxergavam. Dizer, nós queremos ver. Amém? E ele fala: vai, a tua fé te salvou, né? Em Marcos ele fala: vai, a tua fé te salvou, né? A tua fé, e eles começam a enxergar. Eles começam a ver. Por quê? Porque eles buscaram Jesus e disseram para Jesus: nós precisamos dessa bênção. Nós temos essa dificuldade, nós temos essa deficiência. Nós precisamos dessa bênção. Amém, irmãos? Eu acho que nós terminamos aqui, né, o capítulo 4. Amém? Eu acho que o que a gente tinha para falar é isso. Se vocês quiserem alguma coisa. A última coisa que eu queria chamar a atenção nessa passagem é aqui, né? No versículo 24, por exemplo, está escrito: e sua fama correu por toda a Síria e trouxeram doentes, né? Aí fala, no 25 fala, né, da além do Jordão, né? Então, assim, Jesus, ele cura ali tanto os judeus quanto os estrangeiros. A Síria já não é ali, não pertence a Israel, amém? Da além do Jordão também ali você tinha outros povos, mas algumas pessoas dentre os outros povos creram em Deus e buscaram a Deus. Então Jesus, ele cura também. Não estava restrito ali a um povo específico, mas a todos aqueles que buscavam. Então a condição para você receber a cura, a bênção de Deus, é você buscá-lo. Amém? Ainda que alguém diga: você não pode. Mas com certeza Deus vai te ouvir e vai te curar. Amém? Amém. Então é isso.